Então, boa tarde todo mundo. Meu nome é Rodrigo e vou apresentar para vocês sobre a barganha e o dilema do prisioneiro, estratégia de negociação no dia a dia. Primeiramente, eu queria definir com vocês o que eu vou utilizar como definição de barganha durante essa apresentação, que é principalmente a barganha vai ser definida como uma forma de negociação entre duas ou mais pessoas, em busca de um resultado que se aproxima dos seus objetivos. Então, em toda situação que tem mais de uma pessoa interagindo, cada uma com um objetivo diferente do objetivo da outra, você geralmente encontra uma situação de barganha. Existem principalmente duas formas de você ter uma barganha no dia a dia. Você pode ver a barganha como um jogo de soma zero, ou você pode ver a barganha como um jogo de soma não zero. Qual é a diferença entre os dois? Em um jogo de soma zero, as duas pessoas que estão participando da barganha têm objetivos diferentes e que geralmente são opostos. Por quê? Um exemplo disso seria, por exemplo, jogar uma moeda, por exemplo. Eu aposto na cara e o Marcelo, digamos, aposta na coroa. Se cair cara, eu ganho e ele tem que me pagar. O que eu vou ganhar é exatamente o que ele está perdendo. E o contrário é verdadeiro. Se cair coroa, eu perco e ele ganha. E tudo que eu perder, ele ganha. E tudo que ele ganhar, eu perco. Nesse sentido, a soma zero por isso. Porque o positivo do que ele está ganhando é equivalente ao negativo do que eu estou perdendo. Então, no final das contas, não tem como a gente fazer uma barganha na situação e saírem os dois ganhando. Ou um ganha e o outro perde, sempre. A outra opção de barganha é um jogo de soma não zero. Aí é um pouco mais interessante e se permite a possibilidade da cooperação, em alguma medida. Num jogo de soma não zero, não necessariamente um tem que vencer e um tem que perder. O foco não é no vencedor e no perdedor. O foco é no objetivo de cada um e o quanto eles estão atendendo esse objetivo. O exemplo que eu encontrei para vocês aqui, por exemplo, são duas pessoas, é um casal. Uma das pessoas quer ir para o cinema e a outra das pessoas quer sair de casa. Não necessariamente para o cinema, talvez até prefira algum outro lugar, mas ele quer mais sair de casa. É possível, então, que os dois vão para o cinema, e aí a pessoa que queria ir para o cinema vai ficar muito feliz, o objetivo está atendido, enquanto a outra pessoa vai ficar feliz também, apesar de não ser o ideal, ela ainda está feliz. Já no outro caso, a pessoa que queria ir para o cinema, se eles forem para uma praça, não vai ficar feliz, mas a pessoa que queria sair para qualquer lugar pode preferir a praça ao cinema. É possível que os dois consigam um resultado positivo, apesar de não necessariamente ser igualmente positivo. Mas também é possível que os dois consigam um resultado negativo. É mais arriscado, de alguma forma, pensando para os dois, porque às vezes a cooperação não provém os resultados que você imaginava. Um dos maiores problemas que você tem durante a negociação e a barganha, e isso não é no nível internacional, não é no nível de negócios, grandes empresas, isso é no nível pessoal mesmo, pessoas negociando, como o exemplo que eu dei do cinema, por exemplo. Isso acontece no dia a dia de todo mundo. Um dos maiores obstáculos que você tem para fazer uma boa escolha, uma boa decisão, é a questão da informação. Muitas vezes você não tem uma abundância de informação, ou até mesmo nem informação suficiente sobre o que você quer decidir. Então é bem possível, por exemplo, que você esteja discutindo com uma pessoa qual a melhor solução para um problema, mas nenhum dos dois sabe exatamente qual é a melhor solução, qual solução vai funcionar melhor. Você tem a sua solução preferida e a pessoa tem a solução preferida dela. Vocês têm que discutir, vocês têm que negociar, mas é difícil chegar num resultado positivo porque vocês não sabem qual é o melhor resultado de fato. Outra forma que o problema da informação pode se apresentar é na questão da confiança, e aí é um problema um pouco mais interessante, porque você não necessariamente pode ter certeza que a outra pessoa vai cumprir com a parte dela do acordo. E pode ser por vários motivos, pode ser porque é melhor para ela não cumprir, ou porque ela teve algum imprevisto, ou porque foi irresponsável, tem várias opções diferentes, mas você não tem certeza de que a pessoa vai cumprir com a parte dela. Então é difícil você tomar a sua ação em uma barganha sem ter certeza que ela vai ser recíproca. E é esse problema que apresenta para a gente o dilema do prisioneiro. O que é o dilema do prisioneiro? É um cenário hipotético que representa essas situações de negociação no nosso dia a dia, que envolve duas pessoas, dois prisioneiros, o prisioneiro que eu vou chamar de prisioneiro A e o prisioneiro B, que cometeram um crime e foram pegos pela polícia. A polícia não tem muita evidência para poder incriminar eles. Tem alguma evidência, mas não há muita. Então, os policiais colocam cada um numa sala de interrogatório separada e fazem uma proposta para os dois. Você pode confessar sobre o crime que você fez, ou você pode não confessar sobre o crime que você fez. Se você confessar e a outra pessoa
não confessar o crime, você que confessou está livre para ir embora. Mas a pessoa que não confessou vai ficar muito tempo preso. É o pior resultado possível para outra pessoa, mas é o melhor resultado possível para você. Se você confessar e a pessoa confessar, os dois vão ficar presos. E é por isso que a polícia fez essa proposta, porque é uma pegadinha. Se os dois confessarem, os dois ficam presos. Agora, se os dois não confessarem, os dois vão ficar presos, mas porque não tem muita evidência, não vai ser por muito tempo. Então, tem um cenário ótimo para cada um, que é você ir embora. O cenário ruim, que é ficar preso por bastante tempo. E tem um cenário péssimo, que é ficar preso por muito tempo. Tem um exemplo melhor aqui, então, que é mais simplificado, porque eu coloquei um exemplo prático. Que se o prisioneiro A, por exemplo, confessa o crime, mas o prisioneiro B não confessa o crime, o prisioneiro A vai embora e o prisioneiro B fica preso por 20 anos. Se os dois confessarem, os dois ficam presos por 10 anos. Agora, se nenhum dos dois confessar, eles só ficam presos por 5 anos. Aí eu faço a pergunta: qual é a melhor opção para você? Você como pessoa, não como equipe. Porque você não sabe como é que a outra pessoa vai pensar. Então, pensando para você mesmo, qual é a melhor opção? É uma resposta relativamente simples. Pensando que você seja prisioneiro B, por exemplo. Se você não confessar, ou você fica preso por 5 anos, ou você fica preso por 20 anos. Não tem escolha de você não ficar preso. E é 20 anos ou 5 anos, então é bastante tempo de qualquer forma. Agora, se você confessar, ou você fica preso por 10 anos, que é menos que 20 anos, ou você vai embora livre, imediatamente. Para você parece mais interessante confessar. E para outra pessoa parece mais interessante confessar. E é por isso que é uma pegadinha. Os policiais levantam essa possibilidade porque você sabe que a melhor opção para outra pessoa é não cooperar com você, e a melhor opção para você é não cooperar com a pessoa. Vocês podem cooperar para os dois ficarem presos por menos tempo, mas você sabendo que a melhor opção para outra pessoa é você cooperar e ele não cooperar, você fica com medo, fica relutante de cooperar com a pessoa. Se você cooperar e a pessoa não cooperar, você fica preso por 20 anos e ele vai embora, porque ele te traiu. O que costuma acontecer, então, é que você não confia na pessoa e você não coopera, e a pessoa faz a mesma coisa. Ela não confia em você e ela não coopera também. Pode ser por medo ou porque ela quer ir embora, quer ficar livre. E o resultado que isso geralmente leva é o resultado aqui de cima da direita, que é o resultado em que os dois confessam, para tentar meio que ferrar a outra pessoa. Nesse caso, os dois ficam presos por 10 anos. E é uma decisão racional. Os dois pensaram a melhor opção possível para eles, mas o resultado não foi lá dos melhores. Foi 10 anos. E esse ponto aqui, em que cada um tentou fazer o melhor para si mesmo e acabou meio que não conseguindo um resultado muito bom, chama equilíbrio de Nash. É o equilíbrio mais comum, porque as pessoas tendem a agir pensando só nas próprias escolhas. O resultado aqui de baixo, em que os dois cooperam, é mais difícil de fazer, porque exige um nível de confiança e de informação que você não tem, porque você não pode conversar com outra pessoa, você não pode combinar o que você vai escolher. Então, é mais difícil conseguir esse equilíbrio em que os dois ficam presos só por 5 anos. E ele é conhecido como equilíbrio de Pareto, que é o melhor resultado possível que você consegue sem ter que sacanear a outra pessoa. Então, os dois ficariam presos, de alguma forma, por 5 anos só, mas não é muito tempo. E nenhum dos dois ficaria preso por muito tempo. Então, os dois têm um resultado relativamente bom. No mundo real, o jogo de Dilema do Prisioneiro não é tão comum assim, principalmente por conta de um motivo, que é a sombra do futuro. No Dilema do Prisioneiro, um dos dois vai ficar preso e o outro vai sair, ou os dois ficam presos. O que saiu ou o que ficou preso, geralmente não tem que conversar de novo com a outra pessoa. Ele consegue fazer isso uma vez e ir embora, mesmo se ele enganou a pessoa ou não. No mundo real, o que costuma acontecer é que você precisa manter contato com as pessoas por mais tempo. E você, felizmente ou não, precisa negociar com a mesma pessoa várias vezes. Então você cria um problema para esse jogo, que é a questão da confiança pode mudar ao longo do tempo. Você pode construir ou perder confiança. Geralmente, nas situações de negociação normal, tem duas estratégias que parecem interessantes, que é sempre enganar outra pessoa ou nunca enganar outra pessoa e sempre se esforçar para cooperar. Tem muitas pessoas que geralmente costumam fazer isso no dia a dia, costumam sempre procurar o melhor resultado para ela, independente do que vai acontecer com o outro, ou tentar, às vezes, sacrificar o próprio bem-estar para ajudar as outras pessoas. E os dois parecem interessantes se você pensar de um jeito ou de outro jeito, mas na prática não são muito bons, por conta da sombra do futuro. Se você sempre busca o melhor para você mesmo constantemente e nunca pensa no bem-estar do outro, o que acontece é que geralmente as pessoas não vão confiar muito em você e você vê muitas portas no seu futuro se fechando,
porque a cooperação para de ser uma possibilidade. Ninguém quer cooperar com você, se não é uma pessoa confiável. E do outro lado, se você sempre sacrifica o seu bem-estar para conseguir um resultado bom para as outras pessoas, o que acontece é que você é aquele prisioneiro que não confessou, para poder não deixar o outro cara preso por muito tempo, e ele confessou. Então você fica preso por 20 anos e ele vai embora. É exemplificado por esse desenho aqui. As pessoas costumam perceber que você geralmente é, de certa forma, ingênuo e tiram vantagem de você com alguma consistência. Então, os dois resultados são muito arriscados, porque geralmente, no final das contas, ao longo do tempo, você nunca vai conseguir um resultado muito positivo. Então, fica a pergunta, qual que seria a melhor ideia, então? Qual que é a melhor estratégia para poder negociar com as pessoas e garantir os resultados melhores na maioria das vezes? É aí que entra a estratégia da reciprocidade, que em inglês chama tit for tat. É uma estratégia relativamente simples na barganha e que, no mundo real e nas interações sociais entre as pessoas, também tem um certo nível de aplicabilidade. É esse esforço que as pessoas fazem para, ao mesmo tempo, não ser ingênuo, mas também ser uma pessoa confiável, relativamente falando. Você nunca começa a primeira vez que você está negociando com alguém traindo a confiança da pessoa. Porque a primeira vez que você faz isso é uma experiência muito marcante. E se a pessoa ficar magoada ou ressentida por conta disso, ela nunca mais confia em você de novo. Então, você sempre começa cooperando. A questão é, o que a outra pessoa vai fazer? Você não sabe. Você continua não tendo informação nas escolhas dela. E se a pessoa não for uma pessoa confiável, ela vai te enganar logo de cara. Se isso acontece, da próxima vez que você for trabalhar com a pessoa, você não confia mais nela. E aí você não coopera. Você assume essa opção retaliatória aqui. E aí a pessoa vai ou te enganar de novo, ou tentar cooperar. Se a pessoa te enganar de novo, você não está num resultado muito ruim, porque os dois meio que não tentaram cooperar, então você não está se sacrificando demais. O que geralmente acontece nesse sentido, que a pessoa te engana da primeira vez, é que você coopera uma vez, se dá mal, e depois nunca mais coopera. Isso também não é um resultado muito ideal, porque, como a gente viu no exemplo do dilema do prisioneiro, a cooperação geralmente dá um resultado melhor do que você tentar conseguir só o melhor resultado possível para você. Então, o que é essencial, o que é recomendável para o tit for tat funcionar, para a reciprocidade funcionar, é que geralmente você tem que, em algum momento dessas negociações, ter uma atitude de perdão, uma atitude de dar uma segunda chance, uma nova oportunidade para a pessoa. Vocês não cooperam por bastante tempo e você abre a mão para a cooperação. A pessoa não vai saber que você vai fazer isso imediatamente, então talvez ela não responda bem inicialmente. Mas você abre a oportunidade e se ela te traz de novo, você fecha essa oportunidade. E em algum outro momento, se você abrir de novo, ela pode perceber que você está tentando trabalhar junto alguma vez. E o que geralmente acontece, o que é desejável que aconteça, é que a pessoa, percebendo isso, ela passe a tentar cooperar também, porque, no final das contas, as pessoas, quando não cooperam por tempo demais, vão perceber que o resultado não está dando muito certo. Você cria um nível de percepção. No longo prazo, a estratégia da reciprocidade é a que costuma te dar melhores resultados. Mais até mesmo do que, geralmente, não confiar em ninguém ou de confiar em todo mundo. É de ser cauteloso, mas tentar ter uma iniciativa, pelo menos no primeiro momento, de procurar um benefício mútuo para todos os envolvidos. E isso volta aqui atrás do dilema do prisioneiro. Isso acontece só uma vez, geralmente as pessoas conseguem um resultado ruim. Se você tem que passar por isso toda semana, é o ideal que vocês busquem, eventualmente, chegar num resultado em que nem os dois se dão mal. Porque no longo prazo, quando você acumular todas as vezes que você fizer esse jogo, você vai ficar preso por muito menos tempo assim, do que ficando preso por 20 anos todas as vezes, ou por 10 anos todas as vezes. É assim que a gente aplica a teoria dos jogos nas interações entre as pessoas no nosso dia a dia. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês aqui do cinema e do parque. Talvez você não queira ir no parque, talvez você não queira ir para algum lugar, você realmente quer ir para o cinema. A pessoa está até disposta a ir com você no cinema. Mas você não pode sempre exigir só o melhor para você. Às vezes, você tem que fazer algum sacrifício no seu objetivo para conseguir um objetivo que não seja lá o ideal, mas que também, no final das contas, acaba beneficiando vocês dois no longo prazo. Isso serve para relacionamentos, isso serve para profissão também, serve para qualquer interação entre duas pessoas com objetivos diferentes, que é, de fato, a barganha. E essa é a minha apresentação.